Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Anime, e vamos falar desse episódio número 10 de Beastars. Episódio esse que foi muito emocionante, tem bastante coisa pra falar, então eu vou fazer daquele esquema de passando o episódio aos poucos e falando de cada etapa. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, dá uma olhadinha no link da Amazon aqui no comentário fixado, que tem lugar lá pra você comprar mangá de Beastars, ok? E aguarda a vinheta! Bom, galera, o episódio começa numa situação um pouco diferente, porque a gente teve uma briga no episódio passado do Legoshi com o nosso querido Lewis, e nesse episódio já começa com o Legoshi procurando a Haru através do Shishigumi, né? Eu senti uma falta de uma conexão entre as duas cenas, tá? Eu realmente senti. O Lewis ficou pra trás. O Lewis não tá correndo atrás da Haru. E o Legoshi foi. O Legoshi foi, se arriscou e tá se arriscando. Uma coisa que me pega um pouco é... todo mundo tem medo do Shishigumi, por algum motivo. Então ele fala Shishigumi e todo mundo fica com medo. Então ele dá um peso muito grande para o Shishigumi, como se o Shishigumi fosse inalcançável. E aí você tem, nesse mesmo episódio, um lobo e um panda meio que desbaratinando todo o Shishigumi. Então esse peso do início do episódio e esta conclusão no mesmo episódio me dá uma sensação estranha. Claro que isso pode ser corrigido ou até melhorado no próximo episódio, dependendo das consequências que eles vão enfrentar. Mas neste primeiro momento causa uma sensação estranha. O peso e a consequência me deram uma sensação de estranhamento. Tá? Por mais que o Legoshi fosse e seja um forte pra caramba, que o instinto dele saia de dentro dele, por mais que isso aconteça, eu senti a falta disso. Eu senti falta de uma melhor transição entre episódios e de uma melhor conexão entre o peso que foi apresentado e o que de fato aconteceu. Porque o Legoshi, querendo ou não, ele é pego até por esses dois babaca, né? Ele é pego por esses dois babaca e quase que se ferra por causa de dois babaquinha. E aí ele consegue invadir o Shishigumi. Então, mesmo com a ajuda do panda, ainda sinto falta. Só que agora a gente vai para a parte interessante, a parte muito boa do anime, que é esse desenvolvimento junto com o panda e também, principalmente, o flashback da Haru. O pensar da Haru, né? Uma coisa que tá ficando cada vez mais clara e ficou clara definitivamente para o Legoshi nesse episódio, a relação que ele tem de amor com a Haru é uma relação também que nasceu e que tem conexão com a sensação de presa que ela causa nele. É uma mistura de amor e instinto. E isso vai ficando mais claro no episódio, e o próprio panda fala sobre isso, né? Neste primeiro momento, inclusive, o Legoshi fala que ele se arrepende, né? E que ele precisa mostrar esse arrependimento, ele precisa mostrar esse sentimento que ele tem de que ele precisa assumir coisas pra Haru, ele precisa dizer coisas pra Haru, e que a própria vida dele em risco não é um custo tão alto assim para que ele enfrente isso, para que ele possa dizer isso, porque isso já tá tão dentro dele, tá tão dominado, né? O Legoshi tá tão dominado por essas sensações que ele tem com a Haru, que isso não é necessariamente um custo muito alto. E então, refletindo sobre tudo isso, mesmo com o panda falando as coisas para ele, ele vai até a sede do Shishigumi lá, aparentemente é sede ou apenas um local onde eles estão, não sei, né? Não sabemos. Ele vai até esse local, ele é abordado por um leão, esse leão tem o cheiro da Haru e ele se transforma, ele fica agressivo, ele fica possesso com relação a isso e acaba reagindo, né? Acaba dando um tiro na orelha do leão. Isso mostra muito da personalidade do Legoshi. O Legoshi não é esse bobão que todo mundo acha que ele é, não. Quando ele tá numa situação onde ele precisa tomar atitude, ele toma. O problema é sempre o mesmo. Durante a ação, ele reflete sobre a própria ação e ele acaba tendo um contra-ataque da pessoa que ele tá atacando. Isso já aconteceu com o Lewis, isso já aconteceu com aquele outro, parece um felino, né, no episódio passado. Isso já aconteceu algumas vezes. Ele tem a ação, mas ele não consegue finalizar a ação porque ele começa a refletir sobre isso e perde a atenção do que ele tá fazendo. Então o panda veio e já mostrou pra ele, cara, você não pode ficar vacilando não. Teu objetivo tua meta nesse caso é muito grande. Você não pode hesitar, porque se você hesitar você vai morrer. Então, cara, você precisa começar a dar valor para seus instintos.
Até porque o amor que você tem pela Haru nasceu por causa desses instintos. Então dê valor a ele, vai na garganta dos caras, pega os caras e mata. Como você falou, se a sua vida não é tão importante assim a ponto de você estar arriscando para poder fazer tudo isso, então arrisque. Claro que é bom sempre ressaltar que esse amor dele pela Haru é problemático. É problemático. A partir do momento que ele enxerga ela como presa e como posse dele, isso é problemático. Ela é minha presa, ela é minha posse. A questão é como ele vai desenvolver isso, porque ele diz que ele não quer ser como esses caras. Ou seja, ele não quer tratar ela como presa, ele não quer tratar ela como carne, né? Ele quer tratar ela como amor. Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai superar isso, né? Essa é uma questão também que o Panda acaba colocando pra ele. Ele pergunta, né? Nessa cena maravilhosa, inclusive tem várias cenas desse episódio que são maravilhosas, né? É uma direção teatral, ela tem muita luz de teatro, né? Isso é muito legal. E o Panda fala, sabendo disso, você quer mudar o final, a resolução com as suas ações. Não quer mudar? Ou seja, você sabe que o seu amor vem a partir de instintos assassinos, de instintos carnívoros, né? Mas você não quer esse final, você quer mudar esse final com as suas ações. Então, vamos ver como é que você vai fazer isso. Não corra disso. Mas quanto mais teu objetivo valer a pena, mais difícil vai ser ele de fazer. É literalmente um carnívoro controlando todo o seu comportamento, todo o seu instinto, para ser completamente o oposto disso. Por mais que o amor ou a sensação de paixão que ele sente pela Haru tenha nascido disso, ele vai ter que controlar tudo isso para pegar apenas a parte positiva para os dois, que é a questão do amor. E aí eles acabam invadindo finalmente, né, o Shishigumi, começa a dar soco pra tudo que é lado, são algumas cenas de ações assim bem interessantes, são bem legais as cenas, né, tem uns socões da hora, né, tem umas coisas bem legais. Acaba que essa parte ela termina na reflexão da Haru. E antes, para concluir tudo que eu já falei, o próprio Legoshi fala, né, eu tenho um desejo, que é o desejo de ver a Haru, de ter a Haru por perto, que é mais importante do que os instintos dele. E esta é uma das melhores sequências de cena do ano. A Haru refletindo sobre a morte dela, apenas nos pensamentos dela, a vida dela passando ao redor, como se fossem cenas, imagens. Você tem literalmente a luz de teatro, aquela luz de cima, né? Que é principalmente esta aqui. E ela reflete sobre o papel dela e o quanto ela se sente incapaz, o quanto ela se sente inútil socialmente, né? É frágil, o quanto ela se sente facilmente atacada, como as pessoas têm dó dela. E esse momento é muito emocionante porque é um momento de sinceridade, sabe? Você percebe o personagem ali falando como se fosse uma pessoa. É um momento muito realista. Reflexão sobre quem ela é e o que ela causa, sabe? Ela praticamente dizendo que os únicos momentos onde ela não se sente alguém frágil ou que as pessoas não têm dó dela são os momentos em que ela tá fazendo sexo. Porque no sexo ela se sente como uma pessoa que existe. Ela interpreta que o melhor dela, quando ela tá sendo realmente valorizada na sociedade, o único momento que isso acontece é quando ela tá fazendo sexo. Porque em todos os outros momentos é dó. Você não consegue fazer isso, então eu vou te ajudar. Fica esperta, senão você vai ser comida por um carnívoro. É tudo sobre como as pessoas são superiores a ela de alguma maneira, seja na força, seja na altura, seja em algum aspecto, qualquer aspecto, as pessoas são geralmente mais fortes do que ela, porque ela é muito frágil, ela é uma coelhinha. E o único momento onde ela consegue se equiparar, e isso é o que ela pensa, né? O único momento que ela consegue se equiparar com a pessoa, de que ela não é apenas uma coelhinha fraquinha, é na hora do sexo. Porque na horizontal, meu amigo, todo mundo é igual. E esta frase meio que finaliza tudo isso, né? Meio que coloca tudo isso como ponto final. Pela primeira vez, quando ela perdeu a virgindade, aparentemente, primeira vez que ela se sentiu aceita por ela ser ela mesma. As pessoas não querem transar com fulano, as pessoas querem a Haru. E a Haru é reconhecida como essa pessoa que as pessoas querem ter esse tipo de experiência. E é por isso que ela se identifica como uma pessoa, porque finalmente as pessoas pararam de olhar para as fraquezas dela e começaram a olhar para ela. É muito difícil a gente compreender esse tipo de situação. O sexo, ele geralmente
é algo que a gente trabalha como fútil ou carnal ou, sabe, superficial, mas no caso dela não, no caso dela é uma coisa de identificação, cara. Então é uma situação muito triste, muito solitária, você ser alguém, você se identificar a alguém apenas nos momentos como esses, né? A situação que ela passa e o como ela se percebe é uma situação muito complicada. Não é tão simples assim de entender, não é tão fácil de entender. A vida dela é uma dualidade. E ela explica detalhe por detalhe o que ela pensa, né? Ela diz que essa situação era melhor do que sempre ser observada como um animal fraco que não pode se defender. E pra mim, esse é o melhor momento do anime até agora. Quando depois de ela se colocar lá pra baixo, depois de ela falar que é o único momento que ela se considera como pessoa é no momento que ela tá fazendo sexo, depois de tudo isso, depois de ela falar inclusive que ela não teve tempo de se declarar pro Luis, por exemplo, aparece o Legoshi. Depois de toda essa reflexão, ela percebe, mas o Legoshi, qual o papel dele? Por que ele tá segurando a minha mão? Porque depois de tudo isso, mesmo depois de tantas vezes eu me sentir pra baixo, mesmo depois de ele saber que eu sou apaixonada pelo Luis, mesmo depois de tudo isso, por que depois de tudo isso, 18 anos de inutilidade minha, esse cara aparece pra me dar a mão? É essa a mensagem dessa cena. O Legoshi dá a mão pra ela depois de tudo isso. Saca? Ela viveu a vida inteira se menosprezando e com as pessoas também menosprezando ela. Ela viveu a vida inteira achando que o único momento em que ela era alguém era sexo. Ela viveu a vida inteira apaixonada, vida inteira não, um período, apaixonada pelo Luis. E mesmo depois de tudo isso, o Legoshi ainda dá a mão pra ela. E aí ela percebe que ele é o único que contraria toda a vida dela. Ele nunca agiu com dó, ele nunca agiu da maneira que as pessoas geralmente agem com ela, ele nunca agiu. Toda a reflexão da vida dela chega na conclusão de que o Legoshi é o mais diferente que apareceu na vida dela. Ela fala que ela quer morrer como uma coelha, que ele teria orgulho. Que é justamente para presentear esse cara que foi completamente oposto de todas as pessoas da vida dela, que entregou o que ela queria de fato durante toda a vida, que nunca ninguém deu. Ela fala, não, eu não vou desistir aqui, eu não vou fazer alguma coisa. E aí vem todo aquele papinho do leão, não, porque a pessoa quando se sente humilhada, etc, tem carne melhor. Aí ela fala, não, mas agora eu tô calma, agora eu não quero nada disso aí. E ele tava tentando fazer todo um processo de maturação da carne da nossa querida coelha, né? Ela toma um banho para relaxar primeiro, porque aí as suas veias e artérias elas ficam mais tranquilas. Depois a gente aproveita esse momento para fazer você ficar um pouco mais tensa e humilhada, porque isso vai fazer com que o sangue flua nessas suas artérias e veias que agora estão dilatadas, né? Então a gente agora faz um outro processo para que a sua carne fique mais macia, que não sei o que. Ela fala, vai tomar no olho do seu cu, meu querido, vou fazer porra nenhuma. O que você falou que é pra fazer, que vai ficar com a minha carne e vai ficar mais gostosa? Eu vou fazer o oposto, vai tomar no olho do seu cu. Aí ela é subjugada novamente e a gente tem o Legoshi aparecendo triunfalmente para salvá-la. Então vamos ver como é que vai acontecer, o que vai acontecer no próximo episódio. Estou ansioso, esse é um dos episódios que eu mais gostei, apesar do que eu falei no começo, né? Apesar daquilo, todo o resto é impecável. Esta parte toda da Haru é uma das melhores sequências de cena do ano, pra mim, não sei pra vocês. Mas significa tanta coisa, fala tanta coisa que é muito bonito, né? Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Aperte o sininho para receber novas notificações. Baixe o PicPay. Coloca o meu código lá, que você vai estar ganhando 10 conto para gastar no cartão de crédito. E também você pode se inscrever no canal. Você pode ser um assinante do canal e contribuir com o crescimento deste canal maravilhoso, que é o meu canal, o canal YouTuber de Anime.